O Katam, na minha opinião, não tem qualidade para ser titular numa equipa como o Sporting. Pá, o Trincão é um jogador que ainda vai explodir. Vais pedir na distritais, só se for. Eu não quero Sim. deixar passar ao lado as boas prestações que o jogador tem vindo a fazer pelo Sporting. Ai, não. Mas não Não. neste jogo. Ora, sejam muito bem-vindos ao Lugar do Leão. Já me esqueci qual é o número do episódio, mas vai ser episódio duplo. Hoje vamos falar do jogo da Liga Europa, na passada quinta-feira, e o jogo do campeonato, que foi na segunda-feira. Espero que estejam cheios de saudades. Não fazíamos isto há algum tempo. Por motivos de logística, tivemos de fazer aqui o episódio duplo, como acabei de dizer. Também já me viam, particularmente a mim, há algum tempo, porque por razões de doença não estive presente no último episódio. Estava cheio de Covid. Começamos então para o jogo da Liga Europa, por ordem cronológica, e não podia deixar de perguntar aqui ao Afonso como é que foi a experiência, porque ele foi lá e também vais a todos os outros, né? Mas aqui o grande awayman. Como é que foi a tua visão do jogo? Como é que foi a deslocação? Conta-nos um bocado. Ok. Se tivessem visto o vlog, não estou a gozar, vocês também caíram em cima de mim logo no início, mas está tudo bem. Não, foi bastante bom. Dentro dos aways foi um dos melhores. Acho que quando menos pessoas vão, acho que o core fanbase é sempre maior. Por exemplo, na Dinamarca, o ano passado também foi incrível, porque acho que só mesmo os atrasados mentais é que vão tão longe ver um jogo da Liga Europa. Pá, para mim foi bastante fácil a deslocação, é sempre mais fácil ir de Londres. Mas para voltar ao jogo, é bastante difícil ver, somente com uma rede tão forte à nossa frente, portanto acabei por não ver o jogo assim tão bem. Portanto, se calhar em termos táticos não consigo analisar tão bem como vocês, mas consigo dizer quais foram os melhores jogadores, os piores, na minha opinião, e pareceu uma primeira parte muito mal conseguida, mas depois lá demos a volta e foi incrível estar lá em pessoa. E é isso. E se quiserem começar a analisar o jogo, Ok. eu já entro outra vez. Em termos de apoio, houve aquela questão dos fumos ao início, que nem dava para ver o campo. Isso vai dar multa ou não? Questão muito Ou polémica. estamos Uma questão que divide Não, eu não muito sei, a fanbase porque- sportingista. Não é porque nós tínhamos aquela cena de pena suspensa, não é? Não sei se Sim. isso conta. Tu tens apenas suspensa desde a Dinamarca, onde, quer um, quer não, 3 fumos foram tirados para a bancada oposta, e daí apenas suspensa. Eu acho que só abrir os fumos não é suficiente, até porque fumos foram abertos no Arsenal e nas Juventus também. Obviamente não ao nível que foi aqui na Áustria, muito menos, mas não aconteceu nada com a pena, portanto eu duvido que aconteça alguma coisa. Eu acho que se os fumos tivessem ido para o campo ou para os adversários, aí é que era pior. Agora estás a abrir fumos na tua zona e não influenciando os outros, acho que não há grande problema. Eles abrem sempre um inquérito para perceber como é que aconteceu, como é que os fumos entraram e isso. Portanto, as pessoas que estão a ir ao site da UEFA ver que o inquérito foi aberto não está relacionado com a questão da pena. É sempre aberto quando há fumos. E eu posso dizer que fui revistado, eles revistaram imenso na parte da frente, só que eu levei o meu carregador com o adaptador, o último carregador assim deste tamanho no bolso de trás, e pensei, foda-se, se calhar o carregador não vai entrar. O gajo nem me tocou no bolso de trás, portanto, acho que era bastante fácil entrar com a pirotecnia lá para dentro. Pá, é isso mesmo. Devia ser legalizado, mas pronto, isso é outro tema. Em relação ao jogo, se calhar passamos para o Leão Diogo, onde tem sempre opiniões fixe. Está bem. Então, como o Afonso já disse, foi uma primeira parte muito pouco conseguida. Eu concordo plenamente com o que ele disse. Acho que também devido ao facto do Amorim ter rodado 5, 6 jogadores da equipa principal, também fez com que a equipa caísse um bocado em termos de qualidade. Mais uma vez, um jogo pouco conseguido do Trincão. Acho que é um jogador que
que está muitos furos abaixo do que é esperado para um jogador como ele. O Bragança também é normal, também teve um ano parado, não estar ao seu nível ainda normal, mas também não fez assim um jogo assim tão mau. E o Catam, na minha opinião, não tem qualidade para ser titular numa equipa como o Sporting. Acho que não tem qualidade e devia de ser emprestado ou rodar noutra equipa. Depois, a segunda parte, quando sofremos o gol, uh, um gol também um bocado contra a corrente do jogo, porque a gente estava a jogar melhor e estávamos a ter mais oportunidades com o adversário. Num remate fora da área vai ao poste e depois numa recarga que o Adam também não fica assim muito bem na fotografia, sofremos o 1-1, 1-0, peço desculpa. E, e depois, quando o Amorim decide rodar a equipa e meter os titulares, a gente consegue dar a volta e buscar o resultado. Para mim, foi mais ou menos isto o resumo do jogo e uma vitória bastante importante por começar logo com 3 pontos num campo complicado, como foi, que aquilo parecia um batatal. Acho que foi um grande resultado. O que é que vocês acharam? Pronto, sim, eu concordo. Acho que todos os sportingistas concordam com a análise que foi feita, é bastante claro. A primeira parte foi menos conseguida, foi um jogo muito pastelão. Ainda assim, nós tivemos algumas oportunidades. O guarda-redes foi fazendo algumas boas defesas. E gostava de já dizer que a vitória é justíssima, ok? Apesar da exibição menos bem conseguida, qualquer coisa menos que uma vitória ali era injusto, porque o guarda-redes deles fartou-se de defender e o Adam, acho que o Adam nem sequer fez nenhuma defesa. Portanto, Esse fez uma uh, na primeira parte, uma ou duas. yeah, mas pronto, não foi assim muito perigo. Eles Sim. mandaram foi algumas bolas ao lado, mas pronto, ao lado nunca seria gol. Mas sim, a vitória é justíssima e só começámos a jogar realmente bem, ou melhor, quando entrou o chamado núcleo duro, né? Quando ele fez aquelas substituições. Deu para ver que os suplentes não dão conta sozinhos. E esperamos que no jogo com a Atalanta ele não invente e não volte outra vez a rodar a equipa, porque a Atalanta é um adversário claramente superior. Se voltarmos a entrar com as reservas, vai correr mal. Também não percebi a utilização do Catam. Eu acho que devia-se dar mais oportunidades ao Fresneda. E a mesma análise pode ser feita até para o jogo da Liga, porque mais uma vez ele não voltou a entrar, mas já lá vamos. O Trincão também cada vez uma maior desilusão. Eu lembro que o Ricardo tinha dito no início da época que ele quando fizemos aquele rank, que ele era um jogador de nível A, mas até agora está nível D, está muito mal. Estamos sempre a dar oportunidades. Mais uma vez também no jogo da Liga foi dado uma oportunidade, entrou e não conseguiu produzir. Estamos a começar a ficar aqui com um problema para resolver. E sim, foi isto. Um grande jogo do Gás adversário. Podíamos ter saído ali a marcar mais um ou dois. O Paulinho voltou a falhar um golo cantado naquele jogo, no jogo da Áustria. Portanto, a vitória é justíssima, apesar da exibição alguns furos abaixo. Sim, eu concordo. Para não me repetir, acho que vale a pena só acrescentar que, apesar de tudo, quando já sabemos que depois do jogo que os 3 pontos vieram para casa, é sempre bom e como o Ruben disse, o plantel todo precisa de competitividade e para isso precisam todos de jogar e portanto é sempre importante também dar competição a todos, de maneira a que depois, se chegarem ao campeonato, quer seja por alguma lesão ou por alguma falta de rendimento de outro jogador que seja titular, que consigam entrar bem e que não estejam há muito tempo sem estar em campo e sem minutos de jogo. Além disso, dizer só que foi um adversário que procurou criar muito perigo através de remates de longe e que parece que o Sporting tem sempre a mania de sofrer grandes golos e portanto eu estava a adivinhar que mesmo quando depois conseguimos chegar no empate que íamos sofrer logo o segundo porque o adversário realmente de longe eles não conseguiam criar grande perigo, mas depois de longe do nada rematavam e chegavam muito perto da nossa baliza. De resto, o Geni Katam, eu concordo com vocês, acho que foi um jogo em que ele teve aquém, apesar de não achar que fosse um jogo bom para as suas capacidades.
É um jogador que é muito forte no 1 para 1, que tem rendido bem na posição de lateral com os Gai, pelos Gai, digamos assim. Mas eu acho que é um jogador que devia render mais a extremo, tal como o Fataú, já falámos, já fizemos alguma comparação, merece jogar mais à frente do campo, porque é realmente aí que desequilibra e que pode desequilibrar sem sofrer alguma penalização por estar muito subido, porque se formos analisar o gol deles, surge uma bola em que o Katam está na zona lateral da área deles a pressionar uma bola alta e depois o buraco do contra-ataque surge aí pela direita. Portanto, eu acho que o Katam é um exemplo igualzinho ao Fataú de não estar a jogar na sua posição. De resto, 3 pontos, o mais importante, e agora vamos receber o Atalanta em primeiro lugar. E o que é que achaste do Trincão, novamente? Pá, o Trincão, não há muito a Ainda não falar. há. É um jogador que ainda vai explodir. Só posso dizer isto. Eu não perco a esperança. Vais É, pedir na distritais, só se for. é um jogador Epá, que ainda vai, meu. É como todos os de Alvalade. Todos os miúdos da academia têm sempre um grande potencial. E o Trincão não é da academia, mas é desses que um dia há de explodir. Pode ter 30 anos, pode já ser veterano, mas o homem ainda Se a vai baliza explodir. fossem dois Ouça, pinos e fosse para passar a bola controlada entre eles, aí podia explodir à vontade. é um jogador O fortíssimo no humano futebol humano com uma bola nos pés. epá, eu não acho que ele não acredito. fez ainda nem nenhum gol, nenhuma assistência. Não. Não, ele Este este ano ano. está muito fraco. Este Sim, ano acho ele que não também, é. ele já nem começa a titular, por isso é que também. Exato, Não, também é complicado. ele já tem 2 jogos a titular, que é o primeiro jogo do campeonato, se não me engano. Temos Trincão a titular contra o Vizela. E agora este jogo para a Liga Europa. Mas sim, ainda assim, claramente tem tido menos minutos do que alguns dos colegas. E Mas, por faz exemplo, sentido. faz sentido, mas aquilo quando eu estava a falar dos minutos, eh, eu acho que o Catan merecia mais estar à frente do Trincão no que toca a entrar a extremo. Mas percebo que pela questão da competitividade do plantel, como o Mourinho falou, Uhum. seja importante também dar minutos ao Trincão e não só ao Catan na sua posição. Muito bem, eu acho que o jogo de Portugal já está analisado. Também já foi há algum tempo, não vale a pena estarmos a perder mais minutos com isto. Foi um jogo sem espinhas, apesar de termos sofrido um bocadinho, mas a vitória acabou por ser merecida. Vamos passar então para o jogo deste, não é deste fim de semana, porque foi a segunda, como aliás foram muitos, vão ser muitos, infelizmente, mas para o jogo de ontem, vá. Ricardo, podes começar agora também. O que é que achaste? Se estivermos lá, o que é que achaste da prestação do Leão? O Sporting entrou muito bem na primeira parte. Entramos com o pé a fundo no acelerador. Marcámos 3 golos na primeira parte, sendo que obviamente o primeiro estava fora de jogo. Mas acho que fomos cínicos. Era uma equipa completamente objetiva, uh, com muita vontade de ir para a baliza, com muita vontade de finalizar, principalmente através do avançado do Paulinho, que acho que faz uma grande diferença depois para todo o jogo. Porque depois na segunda parte, quando a equipa notámos uma equipa um pouco mais morta, um pouco mais apática. Acho que se deve muito a essa falta do Paulinho também, a vontade dele de ir para a baliza. Mas entramos muito fortes, conseguimos matar o jogo desde cedo. Nós falámos no estádio, eu e o Diogo, este fim de semana conseguimos acertar o resultado certo da vitória da 2-0. Dissemos que o Sporting ia jogar assim, dificilmente iríamos conseguir aguentar. A verdade é que aconteceu, mas por falta de mérito do Sporting e não propriamente por mérito do Rio Ave. Depois foi uma equipa que se deixou encostar. Não sofremos assim grandes oportunidades, E mas olha o gol, né? sim, exato. Mas eu diria que se eu não tivesse apostado 2-0, era daqueles jogos frustrantes para ir a Alvalade em que começa tudo bem, mas depois parece que o Sporting não consegue ter a consistência ao longo dos 90 minutos. Mas apesar de tudo, como eu disse, consegui finalmente acertar um resultado. Agora só o Afonso é que está em último, com 0 Pá, resultados certos. não apontaste Uh, nenhum. portanto, para mim foi um bom jogo, apesar de tudo. Mas o Afonso pode falar agora. É verdade. Eu continuo a ir pelos resultados excêntricos para um dia acertar e ficar viral. Quero acertar um 5-0, uma coisa assim. Não, vou ter que começar a Quando apostar em jogavas resultados contra o mais Braga em baixos. casa?
Olha, bem visto. Não, mas eu aos 25 minutos achei que era impossível vocês acertarem ontem. Eu disse, isto hoje vai. Acho que nem eu vou acertar, acho que isto hoje vai ser a Bada. E claramente não foi. Acho que foi o oposto do jogo em Graz. Tivemos uma primeira parte fortíssima e depois a segunda não tanto. Também porque o Trincão entrou. Não, tu que sabes. Está a Trincão, estamos sempre a carregar nele. Mas não, foi fantástico voltar a ver o Edward finalmente. Primeiro jogo na época, na minha opinião, que realmente mostrou o que pode fazer. Onde é que achas que veio essa mudança de atitude? Porque é que jogou tão bem estes jogos e nos outros não? Então, porque é que jogou tão bem neste e nos outros não? Era o Rio Ave. Eu acho, Oh meu Deus! Oh meu eu Deus, acho que é tanto aqui. eu acho que é devido também a ele estar a jogar mais e está se calhar a ganhar mais, está a ganhar a forma física do ano passado e devido ao tempo de jogo que tem tido. Agora com este jogo bom agora pode ser que ele volte outra vez a jogar como jogava o ano passado. Acho que tem a ver com os minutos que tem feito. Eu não acredito que não tenha havido conversas para ele sair para algum lado. Parecia mesmo que a cabeça dele não estava no Sporting durante imenso tempo. E agora, como já vamos a 25 de setembro, 26, se calhar já acalmou essas ideias de sair. Que é claramente um jogador que quer voltar para a Primeira Liga a todo o custo. E acho que é um jogador muito pouco interessado no Sporting. Cheio de qualidade, mas nada interessado. Epá, é complicado. Os jogadores ingleses fora de Inglaterra é sempre assim. É. Aliás, há poucos jogadores ingleses bons que joguem fora da Inglaterra. Tem tipo o Bellingham, que está Ok. na Liga Espanhola. Yeah, ok, É. mas ok, veio de lá, pronto. O Tomori. Sim, mas não são muitos, pronto. A maior parte da seleção inglesa Sim, está a sim, jogar na sim. Premier. Há 5 anos não tinhas isso, é uma coisa recente agora. Sim, portanto, se ele veio do Tottenham, é normal, pronto, ainda estão lá a cultura futebolística deles. Sim, acho que a primeira parte foi muito bem conseguida. Ahm, podia ter sido eu a assustar no resultado, se eles não fossem zarolhos. Ahm, eu apostei 3-0 e tipo, temos muitas oportunidades para fazer o gol e não conseguiram. Não quiseram. Ahm, tivemos, sim, podíamos claramente ter goleado logo na primeira parte. Temos o gol anulado e tivemos uma bola na barra. Mais uma vez o Pote tem estado menos assertivo este ano nos remates, apesar de já ter marcado um gol. Mas acho que noutras épocas aquela bola entrava. Na segunda parte, incompreensível como é que o Sporting se deixa encostado, não faz sentido. Estávamos a ganhar tranquilamente e a pressionar e depois deixámos de querer ir para a frente. Chegámos a ser encostados mesmo e chegávamos a sofrer o gol. Foi por pouco não foi validado. E chegou a estar tremido, porque se o Rio Ave pressionava e tipo, nós já sabíamos que se sofrermos o gol, pode sofrermos outro a seguir, era muito grande, como aconteceu com o Vizela. Mas vá lá que eles não conseguiram marcar. Nota negativa para a segunda parte. Basicamente, tivemos um remate do Nuno Santos com uma grande defesa do guarda-redes e foi isso, da nossa parte. O jogo podia ter acabado aí aos 60 Deixa-me só dizer minutos. que eu não sei se é uma grande defesa, é que ele tenta novamente fugir ao pé direito, que não o tem. Nem é fugir, é Oh, simplesmente não o tem sim, mesmo. ele Faz uma mandou trivela uma horrível para o meio da trivela. baliza. Opa, olha, não é defendeu, pronto. Mérito dele. Eu, se fosse o Paulinho naquela Eh, situação e olhasse para o Nuno Santos, eu não lhe passava a bola daquele lado. eu acho que o Paulinho fazia a mesma coisa ali. Quer dizer, o Paulinho tem um Não. bocadinho mais para a direita, apesar de ser esquerdinho. Mas nunca se Já sabe, o né? viste a virar o jogo com o pé direito. Sim. Parece o Ah, De ele Bruyne. marcou de pé direito neste jogo. Marcou de pé direito. Melhormente o jogo, que é muito o gol do Paulinho. Pela música, claro. Depois metíamos só a letra no Paulinho quando era gols do Paulinho. É muito bom. A melhor parte dos gols é cantar aquela música. Qual música? Um, a do Paulinho, mano. Canta lá. Não, tens de cantar um bocado. Não, Momento Nós não estamos karaoke. a perceber qual é que é a música. Yeah. não vou apanhar com essa. O Castro tem um vídeo do estádio. Mete aí depois. E eu apareço lá. Sim, só queria lançar aqui o tema mais uma vez, a utilização da não utilização do Fresneda.
Porque é que acham que entrou o Geni e não entrou ele? Eu acho que este silêncio diz tudo. Acho que ninguém sabe o que é que. Ninguém sabe. Ninguém sabe o porquê dele não estar a jogar. Talvez porque ainda não está enturmado com a tática da equipa, não sei. Por acaso não. É daquelas questões que eu não sei explicar. Isto só mesmo tem o Amorim para dizer porque é que ele não joga. Mas eu não quero Sim. deixar passar ao lado as boas prestações que o Jogai tem vindo a fazer pelo Sporting. Aí Acho não. que Mas não Não. neste jogo, por amor de Deus. não, Boas eu acho que Aí, prestações. eu acho que nós tivéssemos o Porro neste jogo, tínhamos ganho por mais. Por mais, A pá. ala direita do Rio Ave era Era um uma corredor merda. aberto, mano. O Jari é que é uma habilidade ofensiva. eu não concordo, eu acho que o homem tem estado muito bem e acho que é isso que tem causado dificuldades ao, estou a falar a sério, ao Fresneda de ganhar titularidade. Ainda por cima depois o Ruben Amorim sempre que depois mexe na segunda parte, eu acho que ele mexe com a ideia de querer mais e tendo em conta que o Katam é claramente o jogador mais ofensivo, opta por escolher o Katam porque sabe que nós vamos sofrer muitas dificuldades depois na defesa, que foi o que depois acabou por levar ao empate que sofremos contra o Vizela, mas neste jogo a aposta é sempre a mesma. Estamos a ganhar 2-0, ok, vamos por mais, a equipa está bem, vamos meter um jogador mais ofensivo a lateral. O Fresneda acho que nunca jogou numa defesa assim, nunca jogou assim a fazer a ala inteira, portanto também percebo que tenha de demorar um pouco a adaptar-se à posição e à maneira como a equipa joga, mas é isso. Acho Opa, genuinamente que os Gai, já o critiquei muito, mas acho genuinamente que os Gajos está bem e não é um jogador desequilibrador, mas é um jogador que cumpre. E neste momento para o campeonato eu prefiro ter um jogador que cumpra. pá, isto é uma opinião, Eu uma acho. opinião polémica. Isto é uma opinião Não, o Jogai é polémica. bom para jogar contra estas equipas. Pá, Então, não defende bem, ataca pouco. mas se tu vis É o que se pede. se te lembras, Mas, os Gai não jogou onde é que foi o jogo? Suíça? Não. Nós, Na não, Áustria. Cristiano. Os Gai não jogou sim. na Áustria, portanto. Então, eh, mas devia ter jogado o Fresnedi, não? Catano. Não sei. não, mas o Fresneda depois acaba por entrar na segunda parte. Contra, Oh, mas contra, é contra... diferente entrar do que começar, né? Eu concordo, Ah, mas assim, acho que o Yulman, por exemplo, é um jogador muito mais maturo e tal como o Victor, e daí a sua entrada deles logo para titular. Se bem que o Yulman também no primeiro jogo ainda não foi logo titular, porque também é isso, precisa de crescer com a equipa. Os primeiros dois jogos, acho eu até. hum, Precisam de crescer com a equipa, precisam de entender como é que a equipa joga. Não me espanta, ok. sinceramente. Mas acho que o Fresneda é um jogador que depois, quando ganha a forma, quando se ambientar bem, é um jogador para explodir e para fazer a diferença, que é o que nós precisamos. Claramente, ou seja, eu não defendo que o Gaio mereça ser um jogador com titularidade eterna no Sporting. Estou só a dizer que neste momento, se o Amorim pensa que o Fresneda ainda não está preparado, quem sou eu que não vejo os treinos para questionar isso? Eu acho que há uma coisa bastante enganadora no Sporting, que é a nulidade ofensiva dos Gaio. Muitas das vezes eu não acredito que aquilo seja só por parte dos Gaio. Portanto, no jogo na Áustria, tivemos o Geni na ala, o desequilibrador, e do outro lado tiveste o Mateus Reis, que é um jogador que já nos habituou até a central a levar a bola para cima. E ele na Áustria não levou uma única vez. Portanto, não sei até que ponto não é a ideia ter um ala aberto no Santos versus Geni e depois do outro lado um ala que volta para trás e vira a bola para o outro lado e joga sempre para trás e não procura tanto ir para a frente. Portanto, não sei se é só uma questão de nulidade dos Gaio, ofensiva, se é mesmo a tática do Sporting. Eu concordo contigo, acho que isso claramente pode passar por aí, apesar de reconhecermos que o Gaio tem muitas dificuldades. Ou seja, Não te preocupes, sou o primeiro a reconhecer isso. ele no Braga tem aquela época em que ele faz muito. Acho que é o jogador com mais assistências, ou o segundo jogador com mais assistências da Liga E desse no ano. Sporting também. A sua primeira época no Sporting foi o jogador com mais assistências. Mas ele na altura também jogava numa posição mais adiantada, no Braga, pelo menos. Uh, mas é isso, tirando isso, eu acho que, tirando essa época, continua a ser um jogador muito. Ou seja, um jogador que não pode ser para o Sporting, porque precisamos de um jogador que consiga atacar mais.
Sim, especialmente nessa tática, é o que já foi dito nos podcasts anteriores. Se fosse uma defesa a 4 tradicional, em que o lateral é para defender, o Jogai, se conhece cá, tinha a titularidade ali. Olha que eu não Agora, sei. quando precisamos de atacar, ele é nulo. Porque até pode ser a indicação de Amorim, mas se ele quisesse mesmo atacar, ele não conseguia. Tipo, nós já o Mas vimos à olha, frente e ele falha cruzamentos, ele Mano, manda a bola para ele trás, é um jogador não, nulo não ganha completo no nenhum, Sporting. mas não consegue passar por ninguém. Mas no Porro, se calhar, pintava dois adversários. Os gajos não conseguem. Por isso é que passa para lá também. Olha, é inteligente, por exemplo, em vez de perder a bola, passa para lá. Pronto. mas olha, mesmo o jogar defensivamente, ele é muito defendido no final Lá da época está. passada pelo Saint Just. E este Anta e o Diamante atrás é completamente Exato, diferente. era isso que eu ia Eu dizer acho agora. que nós, se calhar, não vemos a quantidade de vezes que ele perde a frente para os extremos e depois tem lá um centralão que para a jogada. Mas ele é comido imensas vezes, não é Sim. tão sólido defensivamente como se diz. Era isso que eu ia Hum. dizer. E também, se fores a ver, a posição dos Gaio com três centrais tem que ser atacar. Ou seja, aquele lado ele tem um central atrás dele que é mesmo para proteger os Gaio defensivamente, tanto como do outro lado no Santos. Ou seja, a função deste lateral é estar o mais largo possível e fazer o máximo de cruzamentos e entrar na área porque tem sempre um gajo atrás que lhe vai defender, mesmo que ele, ou seja, ele também tem que defender, mas tem um gajo atrás a protegê-lo. Ou seja, para o que ele tem a protegê-lo, ele também não lhe custa muito a defender porque ele, mesmo que é papado, tem logo ali o Diomandé ou quem seja atrás dele. Ou seja, ele tem que atacar mais, é a minha opinião. Hum. Falando Ou no seja, ele é Dion, nulo, mano. É um gajo, pronto, não se vê dificuldades ali porque também não há muito para ver ali dificuldades. Também é já contra equipas que não está contando. Ele sim, não tem assim grandes eu acho que dificuldades. contra uma equipe mais forte, tipo o Atalanta, vamos ver agora, daqui a uma semana mais ou menos. Eu acho que ele, se ele for titular, vai sofrer um bocadinho. Mas falando no Diomans, ele acabou por ser lesionado. Hum, acham que. Imaginamos agora que ele não está apto para os próximos jogos. Quem é que vocês colocavam à central? Tendo que o Santos também, sendo que o Santos não está tão bem, infelizmente, como é que acham que vai ser a nossa defesa agora? Vai ter os Reis? Sim, eu acho que sim. Vai ser Inácio Coates e Mateus Reis, provavelmente. É, Inácio volta à direita e Mateus Reis para a esquerda. Duvido que o Quaresma volte a entrar. Se bem que ele teve a aquecer na Áustria, quase a segunda parte toda. Ele esteve ali ao pé dos adeptos a aquecer. Já não havia há bastante tempo. Mas não foi convocado para este último jogo. É. Mas Ok. sim, eu não falei, mas eu acho que será o Mateus Reis. Os gajos já fez a posição, mas já vimos que se ele já é É mau melhor a a lateral, lateral. se ele já é mau a lateral, então a central nem se fala. O Eduardo Quaresma parece que não é opção neste momento. Eu acho que o será para a Taça de Portugal e Taça da Liga. Acho que iremos ver um Eduardo Quaresma nesses jogos, mas por enquanto não. E o Neto também não me parece que esteja pronto para ser titular. Ainda por Acabou cima, por entrar, mas foi. ainda por cima, como vocês já falaram, jogando do lado direito, temos dois jogadores ali lentos, seria uma passadeira autêntica Exato. para os jogadores rápidos do lado esquerdo, portanto. Acho que Havia a será o Mateus possibilidade de Reis. pôr o Muniz, que ainda não se estreou pelo Sporting, mas ele também está Mas lesionado. está lesionado depois, exato. Esse não conheço. Que é o Muniz. É tipo o melhor central da formação agora. Fez a pré-época Em, com o com- Sporting. é. Em comparação com o Chico Lamba. Pô, horrível. Grande Chiclamba. Só O Chico faltam Lamba aqui vai ser o minutos. xeramento do Sporting, ele vai entrar. Se vendemos o Chico Lamba por 10 milhões ao Everton no final da época, é bom Marquês. É a venda do ano. Bom, pessoal, chegamos aqui ao ponto alto do nosso podcast. O famoso minuto de arbitragem. Onde, desde que se calhar vão ser 2 minutos, né? Porque são 2 jogos. Mas vamos ter aqui o Leão Diogo a analisar as prestações do juiz da partida. Primeiro no jogo com o Áustria e depois no jogo contra o Rio Ave. Força, qual que é teu medo? Então, relativamente ao jogo da Áustria, não houve assim nada a apontar a este árbitro. Foi um jogo que não houve assim grandes casos de polémica, para além dos critérios que o árbitro usou. Não pelo que eu vi, não houve assim grandes discrepâncias nos critérios que ele usou. Era um árbitro que apitava se calhar muitas faltas também, mas não mostrava cartões amarelos a torto e a direito. Portanto, nota final para este árbitro, dou-lhe um 6,5 e fica a nota para este árbitro
depois do que eu analisei. Agora, relativamente ao árbitro da Liga, também foi um jogo em que não houve assim grandes casos de arbitragem, sem ser o lance de um possível gol anulado ao Rio Ave, num fora de jogo em que, pelas imagens, é um bocado duvidoso a maneira como as linhas são postas nos ombros, no ombro do Coates face ao do jogador do Rio Ave. Isto também, na jornada passada, houve um lance parecido com o gol anulado ao Gaio, num lance também que foi 5 centímetros, acho que agora este fim de semana foi 6 centímetros, mas não acho que seja um erro do árbitro, uma vez que isto é o VAR é que faz as linhas. Mas é sempre lances muito duvidosos, porque é muito poucos centímetros e é muito difícil de analisar para um árbitro de campo, ou seja, o árbitro não tem grande culpa. Portanto, em termos de critérios, também foi um árbitro que não teve mal nos critérios que usou, logo vai ter uma pontuação de 7.0. E sendo até agora o árbitro o mais completo e o melhor árbitro até agora que apitou os jogos do Sporting. Portanto, são estas as minhas classificações para os dois árbitros. Duas Isso classificações para, muito boas. exato, para quem dá zeros Então, e menos um, sim, mas neste momento epá, tenho que ser sincero, não vi assim grandes polémicas nos jogos. A gente nem sequer, eu no estádio ontem nem falei da arbitragem quase. Isto explica bem porque é que o E árbitro isto é teve raro. esta pontuação. isso Isto é assim. raro. Só para falar na da arbitragem internacional, não sei se vocês viram algum jogo de árbitros portugueses na Europa. Eles são árbitros completamente diferentes que não apitam nada. E ontem, em Alvalade, mais uma vez, quase que não dá para jogar mais do que 2 minutos seguidos. E mesmo no jogo do Braga Boa Vista, não sei se vocês viram, o Sebastião Pérez Não, Sérgio foi Dias. expulso por dizer Nas na Champions não Europa não dá. apitam. Exato. Já disse, por acaso não sei. Disse no Champions não pitavas, que é completamente verdade, e ele levou um segundo amarelo e foi expulso na primeira parte por dizer isso. Só demonstra um ego fraco por parte do árbitro para estar a expulsar um jogador sobre isso. Sim. Não se percebe porque é que eles na Champions apitam de maneira diferente. Deve ser Então, porque são escrutinados muito mais. Se calhar não são pagos para roubar. há mais olhos em cima deles. Sim, eu diria que eu acho que eles ficam muito mais pressionados, sentem-se mais pressionados e deixam ter um critério mais livre, o que depois acaba por prejudicar o futebol português. Vocês sabem como, tipo, numa escola, há tipo. Os professores juntam-se todos e tentam fazer um currículo parecido dentro da mesma disciplina. Eu sinto que é um bocado isso. Eu acho que todos, o Conselho de Arbitragem em Portugal fala com todos e diz: pá, temos que ter este critério, marcar faltas, porque eles todos têm o mesmo critério e depois ninguém faz isso no estrangeiro. Portanto, parece que é uma coisa mesmo que nós definimos no início da época, que é assim que vamos arbitrar o ano todo. E não faz sentido nenhum, estraga completamente o jogo. Sim. Olha, mas uma novidade, uma coisa que já não havia há muito tempo, que vimos no jogo de ontem na arbitragem, foi uma simulação, um amarelo por Yeah, simulação. Verdade? Finalmente, também ponto positivo para a arbitragem. Se calhar se a camisola do jogador fosse azul, eu apitava a falta, mas não dava para mas não, mas era verde, pronto, ele confundiu se calhar. Eu que só Uh, quero acrescentar uma coisa: a camisola do jogador era de facto azul. verdade. Pronto, Exato. não bateu, Mas era azul era azul. clarinha, meu. Era azul clarinho. Se fosse azul escuro. Não era azul com fiscas brancas verticais. Yeah, é Tipo da New verdade. Balance. Muito bem, muito bem. Pronto, está feito aqui o momento da arbitragem. Para terminar, o próximo jogo é contra o Farense, sábado, dia 30. Mudava alguma coisa para o próximo jogo? Alguma indicação para o Amorim? O que é que vocês esperam? Eu iria tentar perceber a situação da lesão do Diomandé e tentar recuperá-lo já para esse próximo jogo. Se não, então jogar então com o Mateus Reis. De resto, eu gostei do Ruben Amorim a dizer que o Vitor estava tocado no joelho e que disse que no Coventry jogava com muito piores dores. Mas já não sei com quem é que eu tinha falado, mas a política do Amorim nestes últimos tempos tem sido também muito por aquilo que aconteceu ao Santos Justo. Tem sido de se está com um toque, não vamos querer gravar o problema, vamos dar tempo, e daí ele não ter ou seja, daí ele não ter substituído o Gyökeres. Mas é isso, é só meter o Gyökeres com o Paulinho para mim a continuar a jogar
também a titular, Mas, sim. e depois perceber o Diomandé. Se calhar Edwards, Jokers e Paulinho. Não, faz sentido. Eu acho que Não isso não vai ter... acontecer. O Edwards não irá jogar porque o Pote será titular e o Morita também. E o Sim, não, Hillman. não podemos tirar o meio campo de Morita e Hillman. Exato. Yeah. Ah, sim, não pode, ok. Maurício, Apenas por ok. isso. E Apenas por por que não isso. o Trincão? Sim, já agora. A Não, o titular? Trincão não vai ser titular. Eu acho que vai, Só queria ver as acho que o reações. Trincão vai ser um jogador, eu digo já aqui, vai marcar contra a Atalanta. Vai. É um jogador Olha, é um jogador de O bater Arthur também marcou pés. na Champions. Então, só revela a qualidade do jogador. Trincão Sempre não, grandes notícias. e digo mais, Trincão não gosta de jogar à noite. É um homem que gosta de jogar à tarde, por isso é que ele no campeonato nunca rende. E nós agora vamos ter um jogo às 5h45 finalmente uma hora decente. e o homem vai jogar. Qual é o jogo às 5h45? É da É da Atalanta. Atalanta. Sim. Aí, E no ok. sábado, num sábado, mas vamos meter às 8h30, em Faro. É Onde bom, é bom. podia, É que onde horas? podia ser claramente tipo às 6 da tarde, não se percebe. Ah, Mas pronto. A Sport TV tem de ganhar o seu, né? É porque eles não querem o Trincão a explodir. Mais nada. Temos assim mais um podcast. O Afonso irá agora editar aqui na parte final as tabelas para mostrar como é que estão as pontuações dos resultados que temos andado a tentar acertar. Temos um próximo episódio que sai no domingo. Até lá, saudações leoninas e viva o Sporting.